Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Fortalecidos pela Palavra de Deus. Estamos aqui com o pastor Monferrari. Paz do Senhor, pastor Monferrari. Paz do Senhor, pastor Ronaldo. Paz do Senhor a todos. E o tema, meus queridos, desse programa é jejum. Pastor, para começarmos, o que é o jejum? Bom, jejum nós aprendemos segundo a palavra do Senhor. Na realidade, nós temos alguma experiência de jejum. Moisés jejuou 40 dias. O Senhor Jesus jejuou 40 dias. Não quer dizer que nós vamos fazer esse jejum. Mas não é uma abstinência de alimentos simples, mas é um momento que nós consagramos a nossa vida ao Senhor, sem nos alimentarmos de qualquer tipo de alimento e nem bebemos qualquer tipo de líquido. Esse é o jejum que o Senhor nos ensinou através da palavra. Então, o jejum, ele é um recurso do Senhor para que o servo, nesta última hora, esteja em comunhão com o Senhor, colocando uma necessidade, por um motivo específico, e ali ele faz abstinência, tanto aquilo que é de alimento sólido, podemos colocar assim, e líquido. É importante, pastor, que não há um jejum específico de um item ou de outro, mas o jejum ele é de uma abstinência total de alimento para a vida do servo, não é verdade? Explica um pouquinho isso para a gente. Veja bem, é importante nós entendermos que quando o Senhor nos ensinou a respeito do jejum, há um texto na palavra que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa luta é interior, é nossa. Então, uma das maneiras, ou talvez a maneira mais eficaz de nós vencermos a carne é o jejum. Amém. E eu sempre me lembro da experiência de um pastor, e ele, nos seminários, nos ensinava a respeito de jejum, e ele falava no aspecto de vencer a carne, né? Se um irmão, se uma irmã tiver uma mágoa, alguma diferença, uma situação com relação a outro irmão, outra irmã, faz um jejum, né? Porque aquilo ali, a mágoa, esse sentimento negativo, isso é coisa da carne, da razão. Então faz um jejum até o meio-dia, às vezes não deu certo. Faz um jejum de 24 horas. Estica ele, né? Aí a carne já vai ficar um pouquinho mais, amortecida. Mas às vezes também não dá certo. Faz um jejum de 72 horas. Depois de 72 horas, você vai lá, vai abraçar o irmão, vai chorar com esse irmão, te amo, né? Carne foi vencida. A carne foi vencida. Então é um dos aspectos. Mas também é um recurso da eternidade, que isso é importante, né? É que a gente chama um meio de graça que o Senhor nos dá para vencermos muitas barreiras, muitas situações. E pastor, com relação o período, a quantidade de horas, a quantidade de dias, qual é o momento, é importante que seja tudo conforme a orientação do Senhor, seja ela via presbitério, seja ela via através de uma consulta à palavra, para que realmente seja um jejum espiritual e não simplesmente um passar fome. É isso, pastor? É isso. Então, veja bem, primeira coisa, o jejum tem que ser consultado ao Senhor. O que o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso? Lá em Davi também fala, sacrifício e oferta não quisesse, a minha orelha furaste. Quando o Senhor Davi fala assim, ele estava falando que o Senhor não estava requerendo nenhum sacrifício dele, queria obediência. É outra coisa, né? Então, quando o Senhor Jesus ele fala lá com os fariseus, se soubesses o que misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Então, quando o Senhor nos ensina a fazer o jejum, o Senhor está mostrando que é um período que tem que ser agradável a Deus, não pode ser agradável a nós ou às pessoas. Amém. Nós seguimos orientações, então nós temos jejuns que são orientações para o corpo, né? Sim. Aquele jejum do domingo até as 9 horas. Nós temos jejum das quintas-feiras para os grupos de intercessão. Jejum orientado pelo Senhor, às vezes para a igreja local, uma revelação que o Senhor deu, mas com sabedoria. Isso é muito Amém. importante. E uma coisa, às vezes a pessoa ela faz o seguinte, não, eu coloquei no meu coração
fazer um jejum de determinado alimento. Isso chama-se voto, e voto é lá coisa do Velho Testamento. Não existe voto para nós, né? Muito bom. Então, para nós, o Senhor requer obediência. Então, a pessoa consultou um jejum. Normalmente, não se recomenda constar jejuns prolongados. Um jejum até as 9, ou numa determinada situação, a pessoa ela tem condição, um jejum até meio-dia, 2 dias. Feito a palavra fala, sacrifício e oferta, o Senhor não está requerendo sacrifício. O Senhor quer obediência. Você consultou um jejum por determinado motivo, você colocou diante do Senhor, e você vai atender o Senhor naquilo que o Senhor confirmou para você. E é interessante isso, pastor, porque assim, precisa estar baseado, fundamentado numa consulta, como o senhor bem frisou. E é importante também, pastor, às vezes as pessoas, durante esse período de jejum, elas não têm uma vida no altar do Senhor, desde o início da consagração ali, a colocar diante da presença do Senhor, durante o período em si, estar em comunhão com Ele e entregar o jejum no horário, né, no final do período ali. Essa parte desde o iniciar em comunhão com o Senhor, terminar, e o período em si, em comunhão, é isso que vai determinar se o jejum ele vai ser válido ou não. Isso. É isso? É isso mesmo. Porque nós mesmo aprendemos, o jejum é uma consagração. Na realidade, nós temos um período. Então, por exemplo, jejum de 0 às 9, é um período de consagração, mas não quer dizer também, terminou o jejum, agora eu vou comer e posso fazer o que eu quero. Não é assim. Então, é um momento de consagração, e muitas vezes essa consagração, ela começa antes do jejum, nós já oramos o Senhor, buscamos o Senhor, né? Usamos os meios de graça ali, já lemos a palavra, depois tem aquele período de consagração, nossa vida consagrada ao Senhor, né? Ali não há, para nós, não há outro motivo a não ser aquele período em santificação, ou seja, em obediência, né? Porque não é sacrifício, e da mesma maneira, ele tem que ser agradável ao Senhor. Então, quando nós entregamos nosso jejum, Senhor, que a nossa oferta seja agradável a Ti. Glória a Deus. Porque você fez um jejum. Se não for agradável ao Senhor, você ficou um período sem se alimentar ou sem beber qualquer tipo de líquido. Mas é importante nós entendermos que é um ato de obediência e ele deve ser agradável a Deus. E vamos fazer um parênteses aqui, pastor, porque às vezes tem alguns irmãos ou irmãs que têm, por exemplo, uso de medicação, né, que precisa até mesmo de um alimento nesse intervalo. Ter esse cuidado, porque o jejum ele não pode sobressair nenhum tipo de prescrição médica ou outra situação emergencial. Explica para quem está nos vendo e ouvindo como é essa situação do jejum e também uma situação de uma prescrição médica ou uma outra necessidade especial. Então, veja bem, repetindo, o Senhor não requer sacrifício. Um período de jejum ou consagração não é um sacrifício. Então, você tem um remédio controlado que você tem que beber a determinadas horas do dia. Você não é sábio, não é prudente você mudar esse horário. Não, eu tenho que entregar, eu tenho que tomar o remédio 6 horas da manhã. Não, eu vou tomar ele depois das 9, porque eu já entrego o jejum. Não é prudente nem sábio. Por quê? O medicamento, se você tem horário, o seu organismo já está preparado para receber, absorver e fazer funcionar aquele medicamento. Exatamente. Naqueles horários. Então, você vai tomar o medicamento normalmente, você não vai quebrar o jejum por causa disso. Ainda tem mais um detalhe. Dependendo da enfermidade, às vezes o médico recomenda que você tem que ter alimentação determinadas horas do dia. Recomendação médica. Então, se aquele horário que o médico recomendar, com aquele tipo de alimentação que ele recomendou, se aquele horário estiver dentro do horário da consagração, você vai atender a recomendação médica, você vai se alimentar conforme o médico te orientou, e isso não vai quebrar o seu jejum também. Glória a Deus. E pastor, em que momentos fazer uso do jejum? Até porque a palavra tem um texto que fala que situações, né,
não são resolvidas a não ser com oração e jejum. Então, tem momentos específicos que nós precisamos lançar mão do jejum. Que momentos são esses? Primeiro, aquilo que nós falamos, momentos que são orientação do Senhor. Amém. Então, nós já temos jejuns. Então, por exemplo, nos meses de evangelização, igual agora nós estamos no mês de outubro, né, mês de dedicação, nós já tivemos no mês da orientação para os familiares, os meses de orientação pela salvação dos nossos colegas de trabalho. Então, naqueles meses de Geralmente, orientação... sempre a segunda semana é a segunda semana de consagração, de jejum. Nós temos jejum dos domingos, que o senhor já orientou, os motivos de jejum das quintas-feiras para o grupo de intercessão, e os motivos pessoais. Motivos que as pessoas sentiram a necessidade. E muitas vezes o Senhor toca o nosso coração. Que quando nós fazemos jejum revelado, é uma bênção. Às vezes o Senhor revela o jejum. O Senhor tinha feito imediato. Às vezes eu senti que eu preciso fazer um jejum para determinada situação. Às vezes para um ente querido, é uma situação na vida profissional, às vezes uma situação de uma enfermidade, né, de uma pessoa querida da gente, ou até a pessoa, às vezes, sente necessidade de um irmão da igreja. Fala, tem um irmão que está enfermo, Senhor, eu gostaria de fazer uma consagração pela vida dele. E consulta o Senhor, se for aquilo mesmo, consulta, mas com sabedoria. Você já vai consultar o horário do jejum e os dias de jejum. Você já vai colocar diante do Senhor o período e o horário. Consultou o Senhor confirmou, você vai fazer aquilo sabendo que é a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Pastor, e nós temos que ter alguns cuidados, além da que nós já citamos de estar em comunhão com o Senhor, durante o período de jejum. A palavra tem um texto que fala assim: quando jejuares, não vos mostreis contritos como os hipócritas. Está em Mateus 6,16. Nós não precisamos externar que estamos em consagração, porque também em Mateus ele fala assim: porque quando jejuares, o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Qual é a postura, até mesmo física, a questão da comunicação, né, ali com as pessoas durante esse período de jejum? Ninguém precisa sair com uma placa escrito estou de jejum, não é verdade? Até é perigoso. Se a pessoa, o Senhor mostrou um jejum ou confirmou um jejum, a pessoa está em consagração. É claro que quando está em consagração no corpo, na igreja, né, o consagração de domingo, está todo mundo sabendo, porque estão todos de consagração. Aqueles que são do grupo de exceção, na quinta-feira, todos estão sabendo, mas não há necessidade da gente externar para todo mundo que nós estamos em jejum. Né? Chega no local de trabalho, fala, eu não vou poder tomar café não, porque eu estou em jejum lá pela igreja. Eu entendo, aí é opinião própria, né? Se a pessoa ela começou a fazer propaganda do jejum, eu acho que dificilmente o Senhor vai agradar desse jejum. Não? É porque fala assim, que vem em segredo, o teu pai te recompensará. Claro. Não são as pessoas, não é verdade? É isso mesmo. Então, a pessoa não está fazendo jejum para a igreja ver, para todo mundo ver. Ele está fazendo jejum para o Senhor. É uma vida consagrada ao Senhor. Às vezes a pessoa, por algum motivo, fica sabendo, mas não há necessidade de ficar fazendo propaganda que está fazendo jejum. Mudar o semblante, ficar com cara triste de quem está sofrendo, disso. Até porque o jejum, ele não é sacrifício como o senhor. Não é sacrifício, é o contrário. Quando Daniel, agora veja bem, é um detalhe que é importante a gente falar aqui, eu me lembrei. Daniel, quando, ele não fez jejum não, mas quando Daniel, ele não participou do manjar do rei, diz que 10 dias depois, quando chegou lá... O semblante estava melhor. O semblante estava melhor, né? Ele estava um semblante, vamos dizer assim, de uma pessoa que estava com alegria no Senhor, né? Mas quando eu lembrei de Daniel, que tem gente que faz, eu vou fazer o jejum de Daniel, né? Então eu não vou comer determinados alimentos, vou comer só verdura, fruta, isso aí não existe. Eu estava me lembrando aqui, há pouco tempo atrás, uma irmã foi trazer uma experiência. Pastor, eu estava com uma situação aqui, eu resolvi fazer um jejum de água,
o senhor deu uma benção. O que é isso, irmão? Não, eu fiz o jejum, mas só podia tomar água. Então, Pelo menos hidratado ela coitada, ficou. mas às vezes a pessoa é mais simples, né? Não entendeu e recebeu uma benção. A gente não sabe se foi por causa desse jejum de Da água. Mas misericórdia. esse jejum para o Senhor não existe, né? Jejum Amém. para o Senhor, a pessoa vai se reservar de comer qualquer tipo de alimento ou qualquer tipo de líquido. Amém. É um tema vasto, tem Amém. muitas condições ali, mas por causa do horário, Isso. nós vamos encerrando por aqui. E queria agradecer, pastor Monferrari. Obrigado pelos conselhos à luz da palavra, obrigado por todo o ensinamento. Amém. A paz do Senhor a todos. E a você que nos assiste, o Senhor nos deu este importante recurso, o jejum. E só relembrando aqui bem rapidamente, ele precisa ser conforme a orientação do Senhor, em santificação, em comunhão com o Senhor, para que este recurso ele venha surtir o efeito, ele venha suprir a sua necessidade e o nome do Senhor seja glorificado. Nós gostaríamos de agradecer a você que esteve conosco nesse programa, deixamos o convite para estar sempre ligado na programação da Rádio Manaim, porque todas as vezes o Senhor tem uma boa palavra para todos nós. A todos a paz do Senhor Jesus.